fácil. 3 minutos para a gente acabar. A aspirina, antagonista do ADP, um anticoagulante, indica o CAT em algumas situações. Fica muito fácil, é o A. Aspirina, um antagonista do ADP, um anticoagulante. E vai ver se indica o CAT. Não ficou fácil? Ficou muito fácil, gente. Esses outros são acessórios, são drogas que não reduzem mortalidade. O beta-bloqueador, assim, é muito menos do que a gente achava que ele fosse. Na hora que você deu AS, antagonista do ADP, anticoagulante, o beta-bloqueador... Quando não tinha isso tudo, o beta-bloqueador era muito importante. Não é que ele não seja importante, mas ele é muito menos importante do que há 30 anos ou há 20 anos. O que é importante, esses 4As? Perca tempo com morfina, ficar dando nitrato que não seja para mudar o eletro, ficar dando beta-bloqueador sem necessidade, ficar entuchando o paciente de remédio que não, tanto faz ele tomou como não tomou, vai morrer do mesmo jeito. Qual o remédio que eu vou dar que vai mudar a vida dele? Esses aqui. AS, ficou muito fácil, gente. Não tem mais nem graça. Até os pacientes vão chegar a pedir na prescrição. Aqui é para mostrar que o bichinho da plaqueta, tempo esgotado, tá? Falta só mais 50 slides. A plaqueta, gente, a plaqueta é o ser mais bizarro que existe. Não tem núcleo. Pô, e se tivesse núcleo, a gente estava fodido. Quantidade. Então, a AS só inibe a COX-1. Quase sempre. Chegou, 300 mg de AS. Opa, já vai, moço? Boa noite, hein? Bolsa pesada. Inibe a agregação plaquetária, não tem mais, a AS não tem dúvida, 200, 300 miligramas. Quando que a gente não usa? Só se o paciente tiver uma história que ele tomou AS e teve uma anafilaxia. Ah, coçou a pele, não. Aí não tem. Aí veja, só da aspirina é óbvio, né? Então, você vê um tanto de coisa. E vai aí. Aí, foi muito bom. Nessa época, gente, a gente tinha que dar tirofiban em bomba de infusão contínua durante 3 dias na porta do PS. O inibidor do receptor 2B3A. Aí saiu estudo comparando a clopidogrel com placebo, e clopidogrel foi muito bom. E aí virou a regra dos 2 antiplaquetários. Então, por que é esse clopidogrel? Porque os estudos mostraram que reduz mortalidade. E vem uma das coisas mais importantes que eu já falei hoje o dia inteiro. Qual foi? Eu vou dar prioridade a coisas que reduzem a morbidade e a mortalidade. Reduziu o infarto, morreu menos, reduziu TV, reduziu... A creatinina era 2, caiu para 1,7. Isso a gente chama de desfecho substituto. Não devemos valorizar isso, desfechos substitutos. Não era. Então, o que acontece? A nossa literatura é repleta disso. O cara faz um estudo, usa um marcador, e aí publica, e aí fica todo mundo dizendo, eu vou usar. Mas por que você usa? Ah, mas ele reduz os prognósticos. Qual? Ah, uré... Não, a gente não valoriza. Então, isso aqui, ó, reduziu a mortalidade, reduziu coisas, a gente chama de desfechos duros, e eu vou usar. Eu vou pegar esse negócio aqui. Sabe por quê, gente? A gente montou, às vezes, uma aula, assim, uns 50 estudos, que parecia tudo para você usar isso, tinha razão, fazia nexo, tinha fisiopatologia. Quando é feito um estudo de qualidade, ou foi ruim ou matou mais. Bem-vindos à terapia intensiva. Foram 20 anos matando os pacientes. Um monte de modismo, monte de remédio de 30 mil reais, proteína C ativada. Olha, o cemitério dos estudos intensivistas é muito grande. Eu não estou falando para criticar, não. Falando por quê? Porque eles induzem você e tem um monte de médico renomado no mundo que ganha uma fortuna e a gente cai na besteira. Tem que se fixar desfechos duros, morte, senão vão te enganar. O estudo Kiel foi um desses. E aí surgiu o prasugrel. Qual é a diferença do prasugrel para o clopidogrel? O clopidogrel inibe o receptor do ADP, o prasugrel também. Só que o clopidogrel tem que passar no fígado, ser metabolizado, ele demora um pouquinho a ficar ativo.
O prasugrel é muito mais potente. E aí, foi esse estudo aqui, Triton, coisa mais chata que tem. É o Triton, porra de Triton, cacete. Que besteira, né? Como é que o médico tem a vaidade de ficar dizendo, é o Triton, ele acha bonito. Não, é muito bonito, eu sei que o estudo é Triton. É muita besteira, gente. O pessoal diz divertir mais, tomar chopp, um vinho. E aí o que aconteceu? O prasugrel foi melhor mesmo. Reduziu mortalidade, reduziu desfechos. E veio o segundo problema. Todo mundo começou a usar. O que aconteceu? Está vendo isso aqui? Ó? Nesse estudo, todo mundo foi para o CAT. Aí fala, mas qual... Mano, besteira. E o que não foi para o CAT? Não foi estudado. Sabe o que aconteceu? Aqui eu vou falar, já vou voltar a falar para vocês. Aí começaram a ver as coisas ruins e fizeram, não, então vamos dar o prasugrel, mas o paciente não foi para o CAT. Prestou para nada. Está vendo? Faz sentido? Não, se foi para o CAT, ele foi bom. E se não foi para o CAT, não foi bom. A gente não sabe disso. Mas, se não tivesse feito esse estudo, você ia continuar usando. Veja como é difícil a medicina. Olha, eu estou careca de ver coisas que faz um estudo, você fica assim, e depois de 10 anos é que descobre o motivo. Por isso que os estudos são importantes. Então, vejam que depois, aí, saiu o ticagrelor. Qual é a diferença do ticagrelor? É que ele se liga no receptor de forma mais potente, mas ele é reversível. O clopidogrel se liga, ele fica lá por 7 dias. O ticagrelor, ele é reversível. E a gente faz um ataque, então, nossa rotina, 300 miligramas de clopidogrel. 300 de AS. Até isso ficou fácil. AA, 300. Ok? O ticagrelor é 180, 2 comprimidos, e depois 90 de 12 em 12. Já veio um problema. Como? Como? O que é que tem? Não, então, se vocês forem olhar, se for uma bomba de estudos saindo, e faz anos que quando você vai olhar desfechos duros, importantes, morte, novo infarto, não tem mais aparecido, gente. Pode olhar, faz anos que os livros que a gente fazia todo ano, que não muda. É muito difícil hoje você diminuir a mortalidade já com essa moderna terapia. Então, vem aparecendo aqui, às vezes, um outro anticoagulante, aparece um outro antiplaquetário, mas ele não passa na fase final, que é o quê? Estudo multicêntrico, prospectivo, duplo cego, randomizado. O que é isso? O médico não sabe o que o paciente toma. E o paciente não sabe o que ele toma. E ninguém sabe o que ele toma. E só depois que acaba o estudo é que se abre os... Gente, faz diferença isso? Você sabia que a medicina baseada em evidência começou com placebo? Em 1955. Era um estudo que comparava placebo em determinadas condições e mostravam que melhorava. Isso é uma coisa óbvia. Se o paciente acredita que melhora, o médico acredita que melhora, ele cuida mais. Por isso, quando faz isso, a gente tem que chegar nessa fase para você implementar e mudar condutas. O que acontece normalmente? Não chega essa fase, se muda a conduta, 10, 15 anos depois viu que matou um monte de gente. Porque o lobby, gente, vocês não entendem, são bilhões de dólares. São muitos bilhões, são muitos bilhões. A sepse vai ser uma das melhores aulas. A sepse da UTI é uma coisa, a sepse da emergência é outra. E o que esses grupos de sepse fazem é não vou dizer ainda agora, um monte de gente comprada fazendo o mundo comprar remédio caro. E quando vão testar mesmo, mataram os pacientes. Estou brincando não, gente. Estou falando sério. O que aconteceu aqui? O ticagrelor foi melhor do que o clopidogrel e virou a rotina. Hoje a droga de escolha na maioria dos países
aqui em hospitais privados, é o ticagrelol. 300 de AS, 180 de ticagrelol. Depois 90 de 12 em 12. E eu vou escolher um anticoagulante. E acabou. O tratamento é só isso. Estou falando sério. O que é ruim do ticagrelol que a gente ainda não sabe? É você usar o remédio de 12 em 12 horas. Por mais que ele seja um pouquinho melhor, a aderência é um problema mundial, gente. Quem toma remédio todo dia sabe o quanto é difícil. Tanto que tem alguns autores que acham assim, não deveria existir remédio de 12 em 12 para a doença crônica. E aí foram saindo o plato com ticagrelol e clopidogrel, e realmente o clopidogrel foi melhor. O ticagrelol foi melhor. Aqui é o paciente com... Não, está no slide errado, porque isso aqui é com supra, e eu vou escolher um anticoagulante. Ficou fácil, gente. Estou falando sério, não estou brincando, não. Já foi muito complexo. A gente tinha que ficar selecionando isso para cá, simplificou. AS, antagonista do ADP, ticagrelol 180, não tem, posso usar o clopidogrel 300, não é tão grande a diferença. Não é isso que ele... Porque você veja... Sabe o que eles fazem? Ele fala assim, o ticagrelol foi melhor. Por quê? Porque ele reduziu a soma de morte, reinfarto, angina instável. Você soma um monte de coisa para ele dizer que foi bom. Ou seja, não é essas coisas todas. Mas o ticagrelol é um pouquinho melhor, é a droga de escolha. Quando o paciente... Aí, o paciente está grave, infra-ST, aumentou a troponina, eu indiquei o CAT. Aí você pode dar mais 300 de clopidogrel para o CAT. E ele é melhor do que não dá. Mas isso já pode ser feito na sala de hemodinâmica. E vou escolher um anticoagulante. Qual é o anticoagulante que a gente usa? Na grande maioria dos pacientes. Alguém sabe? Não. Hein? Enoxaparina. Gente, foi uma mudança brutal. A gente usava a heparina comum. Qual que é a dose? 1 miligrama por quilo de peso. Ou seja, não é 60 de 12 em 12, nem 80 de 12 em 12. É 1 miligrama por quilo de peso. De 12 em 12 horas. Pronto. 300 de AS, 300 de clopidogrel ou 180 de ticagrelol, 1 miligrama por quilo de enoxaparina e acabou. Aí eu vou decidir se faz CAT ou não. São as 4 condutas que mudam a história natural. São essas 4. O resto, morfina, nós vamos discutir isso muito no módulo 2. Morfina, sabe o que ela faz? Ela reduz a absorção dos antiplaquetários. Por quê? Porque causa hipomotilidade intestinal. Por isso que o paciente toma morfina tem constipação. Olha que interessante, reduz. Não se sabe se isso é bom, se isso é ruim ou não, mas já se sabe que os pacientes que usam morfina morrem mais. No infarto e na insuficiência cardíaca. Como que eu saberia de verdade? Seria fazendo o quê? Um estudo randomizado, duplo cego, multicêntrico. Quem que vai fazer esse estudo da morfina ou placebo? Ninguém. Tem algum estudo no mundo que diga que morfina é bom para infarto? Tem algum estudo no mundo que diga que morfina é bom para infarto? Eu vou repetir. Tem algum estudo no mundo que diga que morfina é bom para infarto? Não tem. Mas tem pelo menos uns 3 estudos observacionais dizendo que a morfina aumenta a mortalidade. Então, espera aí. Precisaria fazer um estudo. Mas por que eu vou usar morfina? Se nada diz que ela é boa, mas diz que ela pode ser ruim. Então, morfina, ela fez assim, ó, cada vez menos a gente vem usando morfina para infarto e insuficiência cardíaca, porque tem indícios que aumenta a mortalidade. É diferente de quem chega com dor, pelo amor de Deus. Então, enoxaparina, a gente faz isso, ok? Agora, não tem outra saída. Se eu estou no hospital que vai subir para o CAT agora, você usa heparina comum. Outra situação, um paciente que é um idoso, que de vez em quando ele tem algum tipo de sangramento, paciente de alto risco hemorrágico, geralmente a gente vê pouco. Dialítico, creatinina menor do que 15. Não pode usar enoxaparina. Vai sangrar. Então, ajuda a heparina comum. Aqui é o habitual, polinha vem 1 ml por 5.000 unidades, 60 ml por quilo, em geral, 4.000 unidades, 5.000, e liga uma bomba 1.000 unidades por hora. Colhe coágulo de 6 em 6 horas. Saiu o Fundoparinux, é uma droga muito boa, inibidor do fator 10, é subcutâneo uma vez ao dia, mas é muito caro, caríssimo, e parece ser bom, o Fundoparinux, nos pacientes que têm um mau risco de sangramento. Não é uma rotina, é uma droga acessória. Pode usar a enoxaparina, que é muito boa.
E aí veio a outra enrolação da medicina chamada bivalirudina, inibidor do fator 2. Gente, R$5.000 a ampola, R$10.000, caríssimo. E aí começaram a sair estudos dizendo que a bivalirudina era melhor do que a heparina e começaram a implementar a bivalirudina. Sabe o que aconteceu, né? Graças a um centro de Liverpool enorme, um cara assim monstruoso, conhecido no mundo por ser ético, ele fez o estudo, lincharam o cara. Ele disse não foi melhor do que a heparina. Lixaram o cara. E aí foram fazer outros estudos. Imagina, droga caríssima. Não é melhor do que a heparina comum. E saiu agora um outro agora em abril, mas a gente continuaria usando uma droga caríssima sem nenhuma melhora importante. Ok? Aqui só põe mais os estudos para quem quiser olhar. Isso aqui faz diferença. Gente do céu. Isso aqui revolucionou o cuidado de pacientes com infarto. Faz toda a diferença. Você vai, é um procedimento simples, não é tão complexo, que você vai lá na placa, lá ferrada, e põe um stentinho. Aí vem a outra coisa, né, dos médicos porem 10 stents no paciente que precisava só de um. Isso acontece, gente. Vai lá. Primeira vez que eu vi isso, acho que foi em 97, eu fiquei louco. Meu Deus, isso aqui é bom demais. Vou fazer cardio. Até me pôr no ambulatório. No primeiro dia eu falei, Deus me livre. Ficar das 8 da manhã até 10 da noite. Você acha que chega infarto? Chega e você só chega. Dorzinha aqui. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Tem gente que gosta. Mas você vai lá e faz isso. Ela é muito legal, faz toda a diferença. Começaram a sair, é melhor ou não, põe um stentezinho, uma molinha. Aí saíram os primeiros, já veio de 2001, eu peguei essa época, e mostrou que fazer o CAT era melhor do que a estratégia conservadora. Quando eles foram olhar, olha quem que se beneficiava mais. Quem tem alteração de ST dinâmica e quem tem troponina alterada. 2001, já não era mais CKMB. Por isso que grava assim, alterou ST, é grave. Alterou troponina, é grave. O resto é bobagem. E aí foi, mortalidade de 2 anos, não teve dúvida. E aí esse estudo foi o matador, chamado Timax, que ele comparou fazer o CAT precoce ou retardado, após 3 dias. E ele mostrou que a estratégia de CAT precoce foi muito boa no paciente de alto risco, mas não foi boa no paciente de baixo risco. Por isso que o CAT é recomendado. Diabético, por exemplo, a redução foi muito importante. E pronto, essa tabela é uma coisa que a gente prega e todos os centros organizados do mundo fazem isso. Chegou, dou no